bomba! Então para tudo que você tá fazendo, porque isso aqui é urgente, é breaking news e é uma bomba. Bora aqui direto pra notícia, que eu sei que você tava esperando por mais novidades como essa. Olha aí. O senador Hamilton Mourão, ex-vice-presidente da República, se tornou alvo de críticas após uma reportagem do Financial Times revelar que uma reunião dele com o diplomata americano Tom Shannon em julho de 2021 teria sido o gatilho para uma articulação dos Estados Unidos em defesa do sistema eleitoral brasileiro e contra possíveis contestações do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo o jornal britânico, foi após essa conversa que Washington mobilizou diferentes órgãos, como o Departamento de Estado, a CIA e o Pentágono, para agir preventivamente, pressionando lideranças brasileiras e endossando publicamente as urnas eletrônicas. O episódio marca um ponto de inflexão na relação entre o governo americano e o Brasil, às vésperas das eleições de 2022. A conduta de Mourão, à época vice-presidente, é agora questionada por abrir espaço para uma influência externa considerada inaceitável por setores militares e políticos. Críticos apontam que, ao invés de proteger a soberania nacional, Mourão teria funcionado como facilitador de pressões diplomáticas que enfraqueceram o discurso de independência do país e alimentaram a narrativa de interferência internacional no processo eleitoral brasileiro. No Senado, Mourão costuma se apresentar como defensor da pátria, mas os bastidores revelados pelo Financial Times lançam dúvidas sobre sua coerência e sobre o real impacto de suas ações naquele momento decisivo para a democracia brasileira. Esses movimentos intervencionistas nunca tinham rosto. Ninguém sabia quem era. Desde essa época, ela e o Dom Werneck falavam de intervenção militar. A cereja do bolo é essa daqui. E eu vou pegar o meu iPad, porque eu quero ler o que o Ministério da Defesa falou em pronunciamento. Isso aqui é fundamental. Você lembra do início das manifestações de 2013. As manifestações de 2013, elas não tinham nenhum cunho político, né? No sentido de você via que a esquerda estava querendo manipular, mas eles não conseguiram manipular as manifestações de 2013. Aí, quando vem em 2014, isso pré-MBL, pré-movimento de rua, pré-Zambelli, a Zambelli tinha aquele nas ruas, tinha o Revoltados Online, que é o coitado do cara, né? O usuário de droga, malucão. Hoje ele me odeia. Normal, né? Eu acharia estranho se ele gostasse de mim, né? Coitadinho, eu fico com dó dele. E, enfim, aquele movimento todo, tinha o Vem Pra Rua, né? E tinha uma turminha que ficava pedindo intervenção militar. E aí, quando a gente estava acampado lá, quem é que chegou para poder fazer a arruaça no nosso movimento? Tava organizadíssimo, cara, tava direitinho, o pessoal levava comida, a gente fazia o almoço ali para as pessoas acampadas. Quem é que chegou lá para tocar o terror nas nossas manifestações? Ana Priscila Azevedo, que é aquela menina que foi pega, os vídeos dela, ela amiga do Mourão. Infiltrada. Exatamente. Só que eu e a Bia, a gente já sabia desde aquela época que ela não prestava. Por isso que ela nunca se aproximou de nada nosso, nunca participou de live dessa aí, nunca teve próximo de nada. E ela foi reconhecida, era ela o tal do Dom Werneck. Hollenberg, isso, era o governador. Então, ela, Ana Priscila Azevedo, e o tal do Dom Werneck. E adivinha? Lembre-se, a gente tá falando aqui antes do impeachment da Dilma, tá? Antes do impeachment da Dilma. Quem é que aparece junto com a Ana Priscila Azevedo, dizendo que era amigão dela, cheio de foto, vídeo com ela, dizendo que não, ela mostrava, ela ostentava isso. Não, eu sou de confiança, olha aqui. General Hamilton Mourão. Olha só, hein? E aí, produção, isso é revelador, hein? Isso é revelador. Olha lá, esse é o Dom Werneck, aquela ali é a Ana Priscila Azevedo, e aquele ali é o Mourão. Desde essa época, ela e o Dom Werneck falavam de intervenção militar. Isso antes do impeachment da Dilma. Que ironia, né? E o Mourão não tá na porcaria. Não, calma que piora. Calma que piora. Não, calma. Na verdade, isso agora vai fazer sentido. Não, calma que piora. Eu tô perguntando dos dois L's ali. Eu falei, cola, ligação com Collor. Então, calma que piora, tá? Porque o que acontece? Mourão, em 21 de setembro de 2017, agora acabou o impeachment, a Dilma foi pichada, veio o Temer, e aí tá naquela iminência do julgamento do Lula. Lembra disso? É. Primeiro julgamento, teve o tweet do Vilas Boas. Lembra do tweet do Vilas Boas? Vocês não lembram? Produção, coloca assim, tweet Vilas Boas, julgamento Lula no Google, que vocês vai aparecer alguma coisa aí. Só um detalhe, pessoal, prestem muita atenção no que o Alan tá explicando agora, porque vai conectar os pontos pra vocês. Vocês vão entender muita coisa. Daqui a pouco o Chiquinho mergulha aí nesses interrogatórios de ontem e hoje, pelo jeito, acabou mesmo, porque ia até sexta-feira, liquidaram tudo. Beleza. Então, aí a produção achou ali, olha ali, ó, tweet, tu não lembra disso aí? Olha só, bota ela, vê se consegue ampliar, produção. É que a minha memória, essas coisas não saem da minha cabeça. Ó, tweet de General Vilas Boas sobre Lula foi discutido por ministros de Bolsonaro. O que acontece? O Vilas Boas faz um tweet falando que se não houvesse um julgamento justo com relação ao Lula, ou seja, o cara indo pra cadeia, as Forças Armadas iriam atuar. Ele deixa isso nas entrelinhas. E esse é o primeiro indício, tá? E aí o Mourão fala, em 21 de setembro de 2017, de intervenção militar como general da ativa.
Então você tem o tweet do Vilas Boas, o Mourão falando em intervenção militar, e aí você pensa o quê? Pô, um general da ativa falando em intervenção militar, o pau vai torar. O cara vai perder, vai ser rebaixado, alguma coisa vai acontecer, certo? Errado. Ele não sofre nada. E o ministro da Defesa, Raul Jungmann, diz até que não tem problema nenhum. Ele era ministro da Defesa do Temer. E ele é quem sai em defesa do Mourão. Então, se você colocar no Google, botar isso no Google, é só botar assim, Raul Jungmann, Mourão e intervenção militar. Ele vai dizer lá, não, ele falou ali só uma coisa de tese, ele fala com essa grossinha, tá babinho, o Jungmann. Ele falou, não, tá de boa. Não aconteceu nada com o Mourão, tá? Só tem um detalhe, o Raul Jungmann, junto com o Etchegoin, eles participam do IREE, que é o Instituto de Relações, não sei o quê, que é aquilo ali? Comissão do Senado convida Jungmann para explicar fala general sobre intervenção militar. Não deu porra nenhuma pro Mourão. Mourão falou em intervenção militar, literalmente. Eu não estou colocando palavras na boca do Mourão aqui. Tem até o vídeo. Cavalo de Troia. Eu tenho até o vídeo aqui. Eu tenho o link do vídeo do Mourão falando isso. Fardado. Bom. Fardado, irmão. Ele fardado falando disso. Então, foi colocado no imaginário popular, no imaginário das pessoas, desde 2006, mais ou menos, é onde eu consigo fazer o track, né? Traçar não, né? É o histórico, né? O histórico. Trilhar, né? Então, até onde eu consigo ir nas minhas investigações, 2006, pode ter algo antes, né? Mas 2006 foi a primeira vez, Lula era presidente, né? Ainda no primeiro mandato. Lembrando que o Lula sobe ao Palácio Planalto em janeiro de 2003. Então, 2006, 3 anos depois, ou seja, o Lula estava indo para o último ano, né, na presidência. Você tem um panfleto que foi divulgado, um artigo do professor Olavo de Carvalho, onde o professor Olavo critica esse panfleto que foi divulgado, onde os generais estariam, né, supostamente, argumentando quais seriam as razões para uma intervenção militar para tirar o PT. A argumentação era toda pecuniária, ou seja, era só questão de grana. E o Olavo esculacha, cara, assim, pô, tá vendo como é que eles são um bando de bosta? Você tem aqui narcotráfico, você tem Comando Vermelho, você tem PCC, você tem Foro de São Paulo, você tem o Lula na presidência, dominando o Ministério da Defesa, apoiando o FARC, fazendo tudo que tá acontecendo, Tríplice Fronteira, Cacete A4, Al-Qaeda, Hezbollah, Hamas, tudo acontecendo, e vocês vão dizer pra mim que o motivo é roubo. Né? É nesse artigo que o professor Olavo fala. 2006. E 2006. E nesse artigo, aí depois os militares falaram que não era de autoria deles. O Serrão era o editor do jornal onde o Olavo estava escrevendo. Ele falou assim, ó, não é. E não é de autoria dos militares. Aí o Olavo fala, eu vou manter a minha crítica, porque não importa se isso é de autoria dos militares ou não. Aí o Olavo continua, aí como foi desmentido pelos militares que o texto não era de autoria deles, olha o que o Olavo diz, prestem muita atenção. Abre aspas. Ora, que raio de coisa é isso, ou seja, esse panfleto, senão desinformação alarmista, preparação dos espíritos, aqui 2, preparação dos espíritos para que se encham de hostilidade profilática contra um golpe militar que não está sendo tramado de maneira alguma. E aí ele faz a última pergunta. E para que haveria alguém de alertar contra uma trama golpista inexistente, senão para dar preventivamente ares de contragolpe a alguma trama existente? É o que dá pra perceber desde o início, né? O Olavo falou isso em 2006. Cara, Então, isso é profético. É profético. Eles estão dando um golpe dizendo que estão agindo contra um Contra um golpe. golpe. Exatamente. É Isso é um de 2006. 2006. O Olavo é um gênio. Aí você faz a timeline. Impressionante. Aí você faz a timeline. 2006, o Olavo fala disso. Ele alerta isso, ou seja, já tem um panfleto, já há um movimento dentro das Forças Armadas por algum grupo Exato. querendo gerar uma desinformação dizendo que há uma possibilidade de intervenção militar. Quando, na verdade, não há. Não havia. tinha nada sendo nada. preparado. E aí você tem isso em 2006, com as manifestações de 2013 e 2014, você começa a ter grupos pedindo intervenção militar. Então essa ideia começa a crescer nos círculos militares, clubes militares, etc. Aí vem 2013, 14, 15, 16, cada vez mais aumentando esse discurso. Ao invés dos militares virarem e falar assim, ó, vocês parem com isso, que isso aqui não nos representa. Isso não existe. O Mourão abre a boca em 2017, confirmando esse zoom que rolava. E se alguma coisa acontecesse, os militares entrariam para dar fim a um problema no Brasil. Em 2017, Mourão fala isso. Ele vira candidato a vice-presidente do Bolsonaro, sobe ao trono, né, vamos dizer assim. Todo mundo sabe que ele não estava bem com o Bolsonaro desde o dia 1, né, lá no Palácio do Jaburu, né, que fala? Não. Jaburu é o do vice-presidente. O Palácio do Jaburu. Então, do o vice-presidente. Palácio do Jaburu não era frequentado, ninguém ia lá, Bolsonaro não tinha uma boa relação com o Mourão. Nome, né? Jaburu, né? Não tinha, e o Mourão foi cada vez mais escanteado dentro do governo. Não se usa mais essa expressão. Escanteado? Não, Jaburu. Na minha época, Jaburu, tu sabe o que era? Eu sei, Era sei. baranga. É baranga. Também já não se usa mais. Né? Eu também não. É. Hoje em dia a gente fala Janja. Ali o Mourão. E aí, em 2017, quando o Bolsonaro é eleito em 2018, esse discurso de intervenção militar, ele morre. Até que você tem, agora vem a cereja do bolo. A cereja do bolo é essa daqui, e eu vou pegar o meu iPad, porque eu quero ler o que o Ministério da Defesa falou em pronunciamento. Isso aqui é fundamental. Eleições de 2022, o Ministério da Defesa falou isso aqui, ó. Deixa eu pegar as aspas aqui do Ministério da Defesa, porque isso aqui é crucial. Tá? O Ministério da Defesa
disse assim, ó, sobre as urnas serem invioláveis, que não dá pra fazer análise técnica, etc, blá, blá, blá. Não era uma auditoria, era uma... Peraí que eu tô chegando aqui no texto. Vamos aqui. Eu fiz tanta... Aqui, achei. Era uma... Não é auditoria, era uma... Eu esqueci o termo agora aqui, daqui a pouco eu pego. Mas não era auditoria, eles estão fazendo uma fiscalização. Fiscalização. Então vamos lá. Abril de 2022, ano de eleições. Tá? Por causa de uma fala do Barroso, o Ministério da Defesa divulgou, abre aspas, as eleições são questão de soberania, acho que é isso mesmo. As eleições são questão de soberania e segurança nacional. Grava isso. Questão de soberania e segurança nacional. Portanto, do interesse de todos. Fecha aspas. Ministério da Defesa. Então eu estou lendo aqui para vocês um texto do Ministério da Defesa dizendo que olha como é que escalou o negócio. Você tinha um panfleto em 2006, o Zum foi rolando, aí você vai ter movimentos de rua falando isso, aí depois você tem um general falando isso, tudo de intervenção. E aí depois você vai ter o Ministério da Defesa, em ano eleitoral, dizendo isso aqui. As eleições são questão de soberania e segurança nacional, portanto, do interesse de todos. E a segunda aspas que eu vou colocar aqui agora, que foi durante a Comissão de Fiscalização e Controle do Senado, onde o Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, disse, abre aspas, democracia, assim como soberania, são questões essenciais do Estado brasileiro e questões de segurança nacional. Acharam um vídeo do Mourão falando... Não, eu tenho o link aqui, eu tenho o link do vídeo do Mourão falando da intervenção militar. Então, olha só, você agora tem o ministro da Defesa falando que a questão eleitoral é uma questão de segurança nacional e uma questão de Estado. E as Forças Armadas, elas não estão para defender um dos poderes. Elas não estão para defender o poder executivo, nem o poder legislativo, nem o poder judiciário. Elas estão para defender esse conceito abstrato louco aí, né, chamado Estado. Né? E agora você tem um ministro da Defesa fazendo isso. E aí, nessa fiscalização que eles fizeram, o chamado Relatório Técnico da Fiscalização do Sistema Eletrônico de Votação, SEV, que foi elaborado pela EFASV, que é a Equipe das Forças Armadas de Fiscalização do SEV. Eles fizeram um relatório, uma fiscalização, dizendo o seguinte, opa, nós estamos com um embrólio aqui, porque não dá para auditar as urnas. Em linguagem técnica, eu quero ler aqui para vocês, corrigir a polêmica. Não, cara, é que aqui nos Estados Unidos é tudo ar-condicionado, né? Casa com ar-condicionado que não desliga. É obrigatório. Não, Eu não tô acostumado. Peraí, a gente não vai perder o fio da meada aqui, que é o mais importante. E aí, o que acontece? O que o Ministério da Defesa disse com clareza, né? Que a gente não tem como auditar as urnas eletrônicas. E aí, eu vou ler aqui para vocês o que o próprio ChatGPT me disse. Para um sistema eletrônico de votação ser tecnicamente íntegro, ou seja, válido, ele deve permitir a auditabilidade end-to-end, com código aberto versionado. Um neologismo aqui, mas que é... O general Paulo Sérgio Nogueira falou sobre isso hoje. E a compilação auditável e provas de integridade independentes. Por quê? Porque você teve uma auditoria que não era independente, feita pelo próprio TSE, a portas fechadas, sem nenhum outro órgão. Tanto é que, depois eu pedi para fazer um comparativo com as auditorias que aconteceram aqui nos Estados Unidos, etc. Você não tem filmagem contínua, você não tem grupos distintos, né, políticos, etc. Ou seja, a minha conclusão, o que o Alexandre de Moraes mais fala e enche o peito? Segurança nacional, não é? Sim. Defesa do Estado de Direito. Sim. Segurança nacional. Lembrem-se do que eu falei aqui das vítimas do 8 de janeiro. Que eles falam que houve crime contra a segurança nacional. Sim, e tem aquela lei sobre segurança nacional. E aplica para todas as pessoas. Então, a galera do 8 de janeiro, ela foi completamente manipulada por um serviço de inteligência que estava aplicando guerra de quinta geração desde, pelo menos, 2006, tá? Pelo menos desde 2006, atuando como aquele trecho do Olavo ali, né? Que a gente estava lendo aqui agora. A frase do Olavo eu quero ler, pelo menos isso aqui, né? Ele fala assim, preparação dos espíritos para que se enchem de hostilidade profilática contra um golpe militar que não está sendo tramado de maneira alguma. Eles fizeram isso, e aí você pode perguntar para todo mundo que estava no 8 de janeiro. Todos. Inclusive inspirados pela Ana Priscila Azevedo, que era ligada ao Mourão. Todos acreditavam a mesma coisa. Que as Forças Armadas iriam salvaguardar o crime contra a segurança nacional, que é o problema de você não poder auditar as urnas, e que você não tem nem como afirmar e nem como negar que houve fraude nas eleições. Falo isso sempre. Resumo da ópera, né? Desculpa ficar tanto tempo aqui segurando o microfone, me perdoe. Então vamos lá. Mas eu queria muito jogar esse pepino aqui pra vocês. Eu tenho fã-clube do Chiquinho aqui. Né? E aí você Eu vê, tô né? aqui pra ter essa aula de... Eu vim tendo essa aula no caminho, continuou, top demais. E é incrível, né? Como que eles fizeram isso? Né? E agora Bolsonaro é que tá no banco do diabo. Ontem o Paulo Figueiredo foi no Fio Diário, programa do Marco Antônio, que aqui eu já destaco uma coisa que eu vou abordar lá na frente com mais detalhes. Diferentemente de outros momentos, o Marco Antônio, Tigrão, até com o comunista Aldo Rebelo, que eu cheguei até a comentar sobre o caso do Marco Antônio. Não sei se eu comentei aqui no vídeo, mas eu comentei lá no canal secundário 2 vezes. Eu acho que o Marco Antônio ele estava certo quando ele criticou o Aldo Rebelo, inclusive apontou que o Marco Rebelo estava fazendo parte do sistema quando se colocou contrário a Magnitsky, por exemplo, Alexandre de Moraes. Eu acho que o Marco Antônio está certo nessa crítica.
Certíssimo. Porque o bolsonarismo tentou fazer de tudo. Tudo que era possível o bolsonarismo fez, o bolsonarismo recorreu a todas as instâncias possíveis. Só que o Tigrão Superman ontem se mostrou uma lesse. E essa explicação eu vou contar, a gente vai analisar com mais calma depois. Mas eu quis começar aqui, assim, dividindo em pequenos recortes, pra gente fazer idas e vindas, porque as pessoas ficam tratando as coisas como treta e muita gente não raciocina o que está sendo dito, mas vai pela emoção. E que emoção é essa? Tem gente que acha que Paulo Figueiredo é arrogante, ele realmente é um cara arrogante em grande parte, eu acho que ele realmente deve saber isso daí, não muda em nada também. E tem muita gente que fica, mais do que a arrogância, olha Paulo Figueiredo e fala, lá, ó. Ele fica falando mal de Bolsonaro, diz que Bolsonaro faz a cor do caracu. É uma coisa que ele sempre gosta de falar. Então, por isso, tudo que ele falar não tem nenhum tipo de valor, porque você gerou uma espécie de birra contra ele. Então você vai ter um posicionamento automático contra o Paulo Figueiredo, porque ele falou algo de Bolsonaro que te deixou insatisfeito. Eu acho que esse não é o melhor caminho para você tratar as coisas. E aí, muito ficou se falando, inclusive as pessoas ficaram colocando, assim, a narrativa toda começa porque acusam o Paulo Figueiredo de querer prejudicar o Felipe Martins. E aí eu quero começar por esse recorte aqui, ó. Vamos aqui ouvir o que o Paulo Figueiredo fala. Eu até silenciei os palavrões. O que você acha, Chiquini? Doutor Chilique, se você acha que eu tenho ou não que me meter ou não me meter. Eu sou comentarista político. A sua opinião, para mim, é absolutamente irrelevante. Você vai difamar a... Só para deixar claro. Você é um oportunista, você é um picareta, que conhecido e quanto mais. Agora, eu digo uma coisa que eu digo muito bem, e eu vou fazer justiça aqui. Você foi muito bem do ponto de vista de opinião pública ao longo desse processo. Você vê. 3 palavras em sequência. Até ofende. E aí Paulo Figueiredo dá um parênteses pra elogiar. E reconhecer. Reconhecer as virtudes do advogado Chiquini. Aí vamos aqui ouvir o que ele disse. Muito bem. Você fez o que os advogados do Bolsonaro não fizeram. Você explorou o Tribunal da Opinião Pública muito bem. Muito bem. Esse mérito eu vou te dar, porque eu sou honesto. Agora, eu sei quais são os seus planos políticos. Eu sei qual é o seu passado político. Eu sei tuas relações todas. Você falou que sabe muita coisa aqui, que tem muitas críticas ao meu trabalho e não fala. Meu filho, pode falar o que você quiser. Eu não tô nem aí. A minha vida é pública, todo mundo sabe tudo sobre mim. Não tenho nada a esconder. Eu não sou candidato, eu não quero voto. Aliás, eu sou a pessoa aqui que estou dizendo, eu não quero candidato, não quero voto. Sou assediado por partido para ser candidato, vários partidos para ser candidato. Não quero ser candidato. O meu único objetivo nessa história é continuar fazendo o meu programa, o meu jornalismo, com liberdade para o povo brasileiro. Enquanto você estava me difamando ontem, eu estava em Washington, em reuniões com o Departamento de Estado, fazendo o quê? Trabalhando para quem? Para mim? Gastando dinheiro para ir para o Departamento de Estado, estadia, ficando longe da minha família, para trabalhar por quem? Para impedir que o governo brasileiro contasse lorotas dentro do governo americano e retirasse as sanções, que são o único instrumento real de pressão que nós temos que... Ele está comentando. Eu vou chegar aqui um vídeo que uma pessoa diz que tem bastidores, mas não pode contar os bastidores. Eu vou deixar para contar o que eu posso contar bastidores. Eu falei com o próprio Eduardo Bolsonaro. Vou perguntar. O próprio Eduardo Bolsonaro me disse, cara, o Paulo Figueiredo fez questão de interceder pelo Felipe Martins com o Departamento de Estado. O próprio Eduardo Bolsonaro me falou isso. Mas vamos lá. A gente tem que seguir, partindo aqui do pressuposto que pode ter alguém que não tá aqui de forma recorrente. E quem tá aqui de forma recorrente, eu acho que já entendeu que esse papo pediu de união da direita, e o aumento de união, briga no privado, é pura balela para blindar e salvar o oportunista. Mas para quem aqui nunca parou para pensar nisso na vida, ontem uma pessoa comentando sobre esse caso, a dona Nádia, e acho que fala até de bom coração, ela fala assim, ó, poxa, só diga uma coisa, você nunca vai ver uma cena dessas entre pessoas de esquerda. Vai, isso acontece o tempo todo. A turma da direita não sabe disso porque a turma da direita fica fechada numa bolha, fica reclusa numa bolha, só escuta a própria direita, vive num mundo de ilusão, mundo de mentira. Porque se você só escuta o seu lado, você imagina coisas sobre o outro. Você não conhece o outro lado. Aí, para rebater, a Paula trouxe aqui, inclusive, um relato. Que é a análise de um cara de esquerda sobre as confusões que andam acontecendo na esquerda. Sobre uma figura que vocês até conhecem. A gente sempre fala dele aqui, vez outra. Da tropa, inclusive. Vamos aqui ouvir, ó. Esse aqui é o Luigi. Luigi, o Spectrum vai fazer... Esse aqui é com música de fundo. Tirei o música de fundo para não dar copyright.
Luiz, o espectro não vai fazer Jones 20 petista. Cara, tem uma galera comum aí que tá num antipetismo que, olha, tá sinceramente, viu? Eu vou ter que concordar com a petistada aí, falando que vocês estão pior que bolsonarista. Cara, eu vi um post do Jones no Twitter. Vocês estão pior do que bolsonaristas. Quem acompanha as discussões na esquerda sabe disso. Já tem um setor extremamente crítico ao Lula, inclusive a diversos setores. Tá rolando briga entre os maiores canais da esquerda há um bom tempo. Leonardo Atush, dono do Brasil 247, brigando com Eduardo Moreira, que é dono do ICL. Troca de ofensas também do Brasil 247 com o Diário do Centro do Mundo, teve postado direito de resposta. Isso não acontece na esquerda. Acusação de receber dinheiro, de fazer isso, fazer aquilo outro, tá rolando tudo isso. Mas a direita fica fechada, numa bolha de cristal, e quer julgar as coisas sem saber. E fica mentindo pra si mesmo. Mas vamos continuar. Pra ler os comentários, mano, parecia que era um post do Eduardo Bolsonaro, cara. Assim, o Jones, vou comentar sobre a isenção do imposto de renda. Vou comentar sobre a isenção do imposto. Aí os comentários assim, mas e a taxação do super rico? Mas e a taxação dos dividendos? Mas e não sei o quê? Mas não sei o que lá? Mas não sei o que lá? Não faz esse governo neoliberal. Aí o outro cara falou assim, o Lula ficou 3 anos fudendo a vida do povo. E agora ele só fez isso como pra se reeleger. Tipo assim, gente, meu Deus, cara, calma. Porra, cara, como é que eles imaginam? Sabe que eles acham que política lá em Brasília é só assim, deve ser do jeito que estão falando aí no YouTube, né? É só ir lá e passar alguma coisa, né? Olha a crítica que ele também tá fazendo, né? Pô, parece que podia só ir lá e fazer. Eu não bato muito nessa tecla aqui também, das acusações que fazem com o Bolsonaro, como se o Bolsonaro não fizesse as coisas porque ele não quer. O Luiz tá tentando trazer essa politização para as pessoas. A esquerda enfrenta as mesmas coisas que a direita enfrenta. Sabe por quê? Porque no final do dia são seres humanos. Seres humanos têm comportamentos similares. Gente, pelo amor de Deus, o cara vê uma conquista histórica dessa, cara. Uma conquista histórica dessa e fica, não tá bom. Isso é antipetismo, cara. O pessoal odeia o Lula, cara. O pessoal tá virando antipetista mesmo, voltando com todo. Não adianta, cara. Isso é perigoso. Eu falava isso em 2020. Eu falava assim, o antipetismo, ele é essencialmente anti-esquerda e anticomunismo. Não adianta negar a realidade, né? Não adianta. É só fazer, não tem oposição, não tem nenhum tom de cinza, é preto ou branco. É assim, é o Renato 38ismo. Lá em Brasília, pra quem não sabe, é o Renato 38ismo. Ou é ou não é, entendeu? O Lula, por que o Lula não acabou com tudo ainda, né? Ou é ou não é. Então é assim que funciona, né? Você vê, na época o Lula não fez. Como se não tivesse oposição, centrão, né, diversos problemas. A mesma coisa se aplica a qualquer presidente da República. Mas tente explicar isso no dia a dia. Então, só para mostrar que confusões existem. Então, você chegou aqui, nunca ouviu falar que é papo furado essa história de uma direita, que a esquerda só briga no privado, acorda pra vida. Mas vamos lá. Postagens como essa, eu já abordei mais de uma vez em vídeo. Pra mim, depois do que tá azul, não me importo mais com nada. Não me importo mais com nada e eu fico até triste. E uma pessoa que faz essa postagem, você vê que é gente estudada, de verdade, e que não é nenhum tipo de ofensa não, senhor Paulo Papini. Ele fala assim, advogado, professor e mestre. Essa treta do Paulo Figueiredo com o Chiquini explica porque a direita só tá tomando aquele lugar. Pra mim, neste momento, é irrelevante qual dos dois está certo ou errado. Acabou pra mim. Pra mim, é sempre importante saber quem tá certo e quem tá errado. No dia que eu abandonar a busca pela verdade, eu paro de trabalhar. Porque, na minha concepção, eu posso estar errado, gente. Você pode discordar de mim, você pode estar certo. Mas eu tô comentando com vocês o que eu acho que é verdade. O que eu acho que faz sentido na vida. E se tem duas pessoas em uma situação de tensão extrema, que tá a rede social inteira comentando, acusações fortes, cara, isso tem alguma coisa. Ainda mais quando é o Paulo Figueiredo, que sim, ele tem um papel relevantíssimo. Eduardo Bolsonaro coloca de igual para igual. E do que eu escuto assim de bastidor, o Paulo Figueiredo teve um papel realmente importante de abrir portas na Casa Branca, o Departamento de Estado, pelo que me chegou assim aos ouvidos, e não foi pela boca do Paulo Figueiredo, nem pela boca do Eduardo. Falando assim, cara, o Paulo Figueiredo ele acabava com isso, não, às vezes segurança aqui, alguém do baixo escalão acolá, aqueles, sabe, pô, sai pra almoçar, jantar, e vai gerando amizade, e vai abrindo portas. E me falam que o Paulo Figueiredo teve um papel muito relevante nisso. Então, quando você tem uma pessoa desse naipe, com advogado de um caso que o Brasil está observando, eu acho que isso tem muita relevância. Muita relevância.
Abandonar a busca pela verdade. O medo de dividir a direita é maior do que buscar a verdade. Rapaz, bicho. Sei lá, né? Quem é que falava buscar a verdade vos libertará? Quem é que falava isso, né? Sei lá, eu acho que para quem tem uma cosmovisão cristã de mundo, enxerga o mundo pelo cristianismo, deveria sempre estar em busca pela verdade. Sou novo ainda, né? Não acho que sou novo, não. Eu passei dos 30 já, mas eu tô bem conservado. Eu acho que o caminho da verdade é importante. E por que é importante o caminho da verdade? Porque a gente não sabe o que acontece hoje pode gerar de prejuízo lá na frente. E quer um exemplo? Então as coisas são curiosas. O vídeo de ontem, eu até discordei do Eduardo Bolsonaro, né? Talvez eu tenha sido muito arrogante a discordar, porque o Eduardo fala, não, tá todo mundo aqui do mesmo lado, meio de união. Eu falei, Eduardo, não é bem assim não. Por não cortar algumas asinhas no passado, vários problemas cresceram de forma espontânea. E um dos exemplos que eu dei no vídeo de ontem foi o Oswaldo Eustáquio, que hoje se sabe que foi ele que planejou de propósito o 300 ao lado do Roberto Jefferson, trouxe a Sarah Winter para perto, inclusive depois a Sarah Winter se filia ao PTB. Todas aquelas ações, pessoas começaram a ser presas, lembra do Jurandir, do Bronze, depois a própria turma dos 300, o próprio Oswaldo Eustáquio, o Wellington Macedo. O Wellington Macedo foi o cara que dirigiu o carro pro Jorge Washington colocar a bomba no aeroporto. Foi por conta do Oswaldo que os índios foram presos, ele que levou os índios para Brasília, ele que estava no dia que tocaram fogo lá na região lá de Brasília, no dia 12 de dezembro de 2022. Então algumas coisas não são aleatórias, que se tivesse cortado a asinha lá atrás, tudo tinha sido diferente. Aí olha o que a Anitta disse. A regra é clara. Se Oswaldo Eustáquio está a favor, você tem a obrigação moral de ser contra. Mas se você não tem o interesse de ir em busca da verdade e acha que tudo é irrelevante, você não presta atenção nisso. E quem que aparece ontem? O cara que tá sempre do lado errado. E ao lado de quem você acha que o Oswaldo Eustáquio tá? Do lado do Paulo Figueiredo ou do lado do grande advogado Chiquinho? Vamos ouvir o Oswaldo Eustáquio? Defesa de Felipe Martins. É uma facada nas costas de todos os presos políticos. É uma facada nas costas de Jair Messias Bolsonaro, que está preso, não pode falar, não pode se defender. Dizer que, olha, não foi uma bala de prata, porque pode ter sido até mesmo alguém da equipe do Bolsonaro que fez o registro de Felipe Martins nos Estados Unidos de uma entrada falsa, e não o Fábio Chora. É acabar com a esperança de todos os presos políticos. É acabar com a esperança? Pera aí, então, o Moraes e os ministros da primeira turma que estão julgando o caso, a decisão deles depende da opinião do Paulo Figueiredo. É só isso. Se o Paulo Figueiredo não tivesse dito isso, tava todo mundo solto. E Paulo Figueiredo ontem falou que não é a bala de prata. Ele inclusive fala que torce para ser a bala de prata. Paulo Figueiredo levantou uma possibilidade que ainda que não seja falsificação, fraude, ainda assim é um absurdo o caso do Felipe Martins. Estão distorcendo de propósito a fala do Paulo Figueiredo. Essas pessoas não são analfabetas. Essas pessoas sabem muito bem o que estão fazendo. Muito bem o que estão fazendo. Elas não são analfabetas. Não é nenhuma informação que saiu pela metade. Você não está lidando assim com uma pessoa que é inacessível. Se você pegar o telefone e ligar, você consegue falar com o Paulo Figueiredo. São acusações seríssimas que estão sendo feitas de forma reiterada. Vamos continuar. Isso está errado. Eu quero vir aqui te mostrar o Paulo Figueiredo, que por um ego está querendo ser protagonista de alguma coisa e está atacando o Jeffrey Chiquini, que é um herói do Brasil. Está atacando o Jeffrey Chiquini por uma questão política. Está pedido de um amigo lá do Paraná que quer atacar ele. Um amigo do Paraná. Com certeza ele está falando do Felipe Barros. Então, olha como é a história. O Oswaldo Eustáquio já está dizendo que o Paulo Figueiredo está atacando o Chiquini por ordens do Felipe Barros. Que está com medo do Chiquini se eleger senador, né? E o Oswaldo Eustáquio, se eu não me engano, ele era do Paraná, ele já se acho que não sei lá, do jornalista de lá, né? Porque ele tem aquela foto do Che Guevara. Ô, meus amigos, parem com isso. Por questão política, por mandato, vocês vão brigar enquanto tem gente na cadeia. Eu fui preso, eu tenho marca aqui da Papuda. E o Paulo Figueiredo me chama de Oswaldo Scroque. Ataca a minha família. Porque eu, corajosamente, publiquei o vídeo do Tagliaferro, enquanto o Tagliaferro estava lá do outro lado. Agora o Tagliaferro tem sido um herói também. Mas quando eu fui pra cima dele, ele estava do outro lado. E ninguém teve coragem. E eu rasgo as minhas vestes, eu não tenho problema de perder credibilidade, dinheiro, nada, por defender a nossa nação. Eu nunca temerei, porque eu tenho um compromisso com a verdade. Agora, atacar o Jeffrey Chiquini agora, você passou, Figueiredo. E você pede desculpa pra ele, porque senão vai ficar feio pra você. Eduardo... você está atacando o Chiquini. Olha a inversão de valores. O Paulo Figueiredo sequer citou o nome do Chiquini, ele fez apenas uma live
É o Chiquini, é o Space Liberdade que distorce o vídeo, é o Chiquini que ataca o Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo apenas reage e demora pra reagir, ficou calado apoiando ainda. Mas olha a narrativa que tá sendo vendida. O Paulo Figueiredo que atacou. Se você é igual o Papini, que diz, não tô irrelevante qual tá certo, você pode estar, inclusive, criminalizando uma pessoa de forma muito injusta. É importante, muito importante em busca da verdade. Pelo menos pra mim é muito importante. Aí vem o senhor Pittoli. Aí você coloca assim, ó, Pittoli diz que os bastidores do caso Felipe Martins não são ruins, são péssimos para a direita. Mas que ele não pode falar. Posturas assim são igualmente péssimas. A riqueza da comunicação está em ser claro, direto e transparente. Jogar iscas para a audiência é desrespeitoso. Se não pode revelar os bastidores, o melhor é ficar em silêncio. Esse é um problema recorrente entre quem se dispõe a estar atrás de um microfone para informar. Pode não ser intencional, mas esse tipo de conduta acaba funcionando como uma forma de manipulação mental. Mesmo sem revelar nada, as palavras escolhidas atuam como sementes lançadas no imaginário das pessoas. Insinuar sem revelar é um jogo sutil e, em muitos casos, até covarde. Porque você vai falando um monte de coisa como se tivesse várias fontes, dando a entender que tá falando do Paulo Figueiredo. Cara, o cara tá do outro lado, vê o Pittoli, uma rádio gigantesca, com audiência, Bolsonaro tá sempre lá, dando entrevista, logo o Pittoli deve ter credibilidade, ele jamais estaria falando isso do Paulo Figueiredo se não tivesse, né, um fundo de verdade, mas ele não pode te revelar. E eu quero mostrar um pouco dos impactos do que o seu Pittoli andou aprontando. Vou trazer algumas coisas para mostrar para vocês o dano causado. Mas vamos aqui primeiro ouvi-lo. Lembrar, e eu preciso, me perdoe, desde ontem eu estou muito incomodado com esse assunto e vou até onde eu posso. Você sabe que a gente tem uma cautela, uma parcimônia, porque a gente precisa seguir adiante na nossa missão, na nossa batalha. A história de ontem, daquele vídeo publicado do Paulo Figueiredo, questionando, não sei se isso aí é bala de prata, não é, talvez seja um erro. Olha, o que eu vou dizer é o seguinte, e vou parar por aqui. O bastidor disso é terrível. O bastidor disso é muito ruim. Muito ruim. O bastidor disso é péssimo para todos nós. É decepção em cima de decepção. O bastidor disso não é bom. O bastidor disso não é bom. Tá? E entenda, nós vamos continuar a lutar para que seja feita a justiça, que essa seja de fato a bala de prata, que Felipe Martins seja indenizado. Nós vamos continuar a lutar. O Paulo Figueiredo não tá lutando, né? Ele tá sabotando, né, Pittoli? Cara, é muito irresponsável esse tipo de fala. Muito irresponsável. Seja de fato reconhecido como um herói, que o presidente Bolsonaro ganhe a sua liberdade diante de toda essa mentira contada e criada em cima do 8 de janeiro, em cima de trama golpista. Nós precisamos entender, sim. Se o Paulo não queira, eu quero que seja bala de prata. Eu quero. E vou... Por mais que o Paulo não queira, Pittoli, Paulo Figueiredo falou que ele não quer que isso seja bala de prata. Tem certeza que ele falou isso? Rapaz, essas distorções não são de pessoas analfabetas. É um cara letrado, Pittoli. Tá, por isso até o fim. Por mais que o Paulo ache que não seja. Porque eu vou lhe dizer de novo, o bastidor disso é muito ruim. Mas ruim é pouco, tá? O bastidor disso é péssimo. Péssimo. Péssimo, tá? Um dia a gente conversa sobre isso. Mas ontem teve alguém que eu sepultei na minha consideração. Sepultei. Eu sou chato nisso. Sou muito chato. Mas eu sou muito chato. Inclusive, na minha história, na minha vida eu preciso lidar melhor com isso. Porque quando eu passo uma borracha, eu risco. Isso. Acabou. Tá? Faça mesmo comigo, talvez. Eu tô errado, provavelmente. Só que eu tenho esse ímpeto, eu lido dessa forma. Por isso que eu não saio pra política, por isso que eu não sou deputado, por isso que eu não vou ser não sei o quê, por isso que eu não tenho essa habilidade de poder engolir, fazer algumas concessões. Eu não consigo. Eu não tenho essa condição. Então, pra acabar aqui, essa história do Felipe Martins é a bala de prata e vou defender que seja a bala de prata até o fim. Até o fim. Nós precisamos lutar por isso. Pode ser a anulação de todo esse absurdo que a gente tá vivendo. Todo esse absurdo. Então, se o Paulo não acredita aqui, pode ser, eu acredito. E o bastidor disso não é péssimo. Pra nós, inclusive da direita, que defende, a gente vai defendendo isso, aquele, depois toma uns sustos aí que não... Vamos ver o resultado, né? Primeiro, o seu Chiquini posta pra reforçar o que o Pittoli tá falando. E o Silvio Grimaldo. Né? Vamos de direita. Olha lá o Silvio Grimaldo, ó. Rapaz, se até a voz oficiosa do bolsonarismo tá falando, por que ele tá falando isso? Porque Bolsonaro tá sempre lá na hora verde. É como se fosse um porta-voz oficial do bolsonarismo. Então, se até o porta-voz oficial do bolsonarismo está falando, vai ser difícil reverter a narrativa quando a história completa vir à tona. A casa caiu o Paulo Figueiredo. Olha aqui o resultado. Junto às pessoas comuns. Aguente firme, Chiquini. O Paulo comanda uma rede de influências da direita permitida anti-bolsonarista. Pronto. Paulo Figueiredo agora é anti-bolsonarista. E trabalha uma rede. E não será fácil suportar a pressão. A opinião do Pittoli vale mais que qualquer histeria. O tempo trabalha em nosso favor.
Aí uma vez pergunta, tipo assim, tipo um gabinete do ódio, né? Porque uma rede de pessoas influenciadores que agem sob ordens. É tipo um gabinete do ódio. Nossa, bicho. Eu lutei tanto contra isso. Acho que a maior luta que eu já tive aqui no canal, assim, não luta de brigar nem nada, mas assim, a coisa que eu mais me dediquei ao longo desses anos foi rebater essas acusações de gabinete do ódio. Absolutamente não tem ninguém na direita com mais detalhes, vídeos, documentos para explicar toda essa história, como é um absurdo isso, a perseguição que fizeram contra nós, quem fez, por onde fez, quem montou os dossiês, como isso foi usado para ter a primeira decisão do Moraes, tudo. E aí eu tenho que agora ouvir da direita, que é um gabinete do ódio. Tá vendo a consequência? Será que realmente não é importante saber quem tá certo e quem tá errado? Porque os danos estão crescendo, os danos estão por aí. E Paulo Figueiredo apenas levantou uma possibilidade. E que falou que mesmo que essa possibilidade seja, não importa. O que o Moraes fez é indefensável. O caso é um absurdo. Aí o Mafinha fez um ótimo comentário. Que ele fala assim, ó. Eu tô vendo o esculacho que o Paulo tá dando no Chiquini. E uma coisa que me vem à cabeça é. Como é que a esquerda conseguiu enganar tanta gente, fazendo acreditar que a direita seria capaz de montar algum tipo de gabinete do ódio das sombras, como fez com o apoio de pessoas da bolha da direita? Silvio Grimaldo é da direita. Teve cargo do governo Bolsonaro, aí depois virou antibolsonarista. O MBL está no espectro da direita. A bolha não só tem o bolsonarismo. Então quando o MBL também falava, a coisa ganhava corpo. Quando Felipe Moura Brasil falava, quando Nando Moura falava, Danilo Gentili falava. Então normalmente é assim que funciona. A própria direita vai ajudando a criminalizar o grupo. Tudo que a gente faz é 1000% exposto e público. Olha essa briga aí, tudo às claras, para todo mundo ver, totalmente honesto. A maioria ainda vai manter aquele nojinho estético, herdado dos tempos tucanos. Mas na minha opinião, é assim que as coisas se resolvem. Jogando na cara e expondo ao vivo a quantidade de vagabundos e picaretas que se infiltram no nosso meio, como esse Chiquinho aí. E antes que alguém venha reclamar com o clássico, e por que não resolve no privado? Fala isso pro Chilique, que vai pra rede social acusar os outros, e pior, usando a porcaria da Lava Jato, que foi onde começou toda a repressão. Não existiria Xandão sem a porcaria do Moro. Quando é que vocês vão admitir que essa operação foi um golpe dos tucanos que saiu do controle deles mesmos? Um festival de erros e picaretagem jurídica, e estamos até hoje colhendo os frutos podres dessa porcaria. E eu posso falar bem, porque eu defendi a Lava Jato, eu usava até máscara do Moro, eu comemorei o Moro no governo Bolsonaro porque eu era um bocó que não conseguia separar as coisas, e achava que tudo que fosse contra o PT era automaticamente bom, só que não é. E eu quero que vocês entendam bem, no Brasil, o PT é o menor dos problemas, o PT é a embalagem do grande bolo que é, né, esse grupo maligno que comanda o Brasil. Dos tucanos no judiciário, dos banqueiros, das ONGs, da China, dos democratas americanos. Eles colocam na frente o Lula. É a marionete final. Ser antipetista não significa nada. Aliás, muitas vezes, antipetista significa até ser antidireita. Aí vamos voltar. Vamos voltar pra gente ver aqui outro momento. O Vinícius postou um vídeo completo, tem 20 minutos e pouco de confusão. Eu quero pular já pros finalmente. Porque eu acho que tem algumas coisas que são relevantes. Que a gente tem que botar a bola no chão e entender, que tem até a ver com o que o Mafinha tá falando. Escuta isso aqui. Cara, não é vergonha pra ninguém. Não é vergonha pra ninguém reconhecer o erro. Vamos lá, Marco. É disso que se trata. Eu tenho mais o que fazer. Eu tenho que gravar, inclusive, Paulo Figueiredo do Show. Deixa eu rapidinho aqui, vamos lá, alguns pontos para serem rebatidos. Em primeiro lugar, o seu quadrúpede, eu nunca fui réu na Lava Jato. Entra no Google, eu nunca tive absoluto... Você é advogado da Lava Jato? Eu nunca tive nada a ver com a Lava Jato. Eu fui réu na Operação Greenfield, que não tem nada a ver com a Lava Jato. Vamos lá, eu fui réu na Operação Greenfield da Lava Jato. Nunca Gilmar Mendes tocou em processo meu. Você tá me difamando publicamente aqui no ar. Nunca Gilmar Mendes tocou em processo seu. Meu processo foi trancado. Você é advogado criminalista. Olha aqui, ó. Eu tô em nome, eu sou advogado. Eu tô em defesa do meu cliente, o AB Paraná. Não para de falar bobagem. Eu não tô aqui com nunca fui advogado. Nunca Gilmar Mendes tocou em processo meu. Gilmar Mendes, inclusive... Olha, gente, tem coisas que são fatos, não são opiniões. Quando você acusa uma pessoa de ser bandido, lavador de dinheiro, sabe, todas essas coisas, a pessoa tem que, no mínimo, poder provar. Não, você foi réu na Lava Jato. E ser réu significa muita coisa? Porque o Paulo Figueiredo também é réu atualmente. Felipe Martins também é réu atualmente. E aí? Se é réu, é bandido, é? E aí ele puxa a carteirinha da OAB pra jogar na cara. Aí se Paulo Figueiredo processa ele pra provar, ele vai jogar no chão e falar: estou sendo perseguido pelo Paulo Figueiredo, está me processando, você não vai me calar. Pessoal, uma coisa é você ofender, é que nem o Paulo Figueiredo falou, você é um quadrúpede, isso é uma ofensa. Quando ele xinga o cara, isso também é uma ofensa. Você acusar uma pessoa de crime, aí não.
Você falar, você foi solto pelo Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes nem tocou no processo do Paulo Figueiredo. Então, assim, isso é a postura de um advogado. Um advogado devia conhecer um pouco melhor do direito, né? E, curiosamente, na briga com o Aldo Rebelo, que quando eu falei que eu acho que o Superman tá certo, quando ele pontuou aquelas coisas do Aldo Rebelo, não sei se eu teria levado pro barraco, o Superman faz questão de destacar que ele é professor de direito constitucional. Que ele é formado em direito, né? Eu não tô falando isso à toa. Mas vamos continuar. Vamos ver as intervenções do Superman. Eu tô desmentindo. Você está atrapalhando o Felipe Martins. Senta aí. E outra coisa, você atrapalha o Eduardo, você está atrapalhando o Jair Bolsonaro. Eu posso. A nossa defesa tá então, primeira mentira dita no ar. Preso na Lava Jato. Nunca fui preso na Lava Jato. Segunda mentira, Gilmar Mendes julgou meu caso. Nunca Gilmar Mendes tocou em nenhum processo meu. Nunca. Minha ação penal foi trancada. E aí tem 2 advogados aqui que podem explicar que é uma ação penal trancada, que é quando as acusações não deveriam ter sido nem apresentadas por você. 2019, você está ligado em corrupção. E o Banco Você sabe o que é trancamento de ação penal, doutor? Calma, pera lá. Você não é moralista? Você sabe o que é trancamento? Eu posso. Você sabe o que é trancamento de ação penal? Eu também sou aparentemente acusado de golpe de Estado e a falsa acusação. Eu também sou acusado de organização criminosa. Eu também aparentemente sou acusado de, sei lá, coação de processo penal. Eu tô acostumado a ser acusado. Você contratou o Cacai para revogar a prisão com o Gilmar Mendes. Contratei. Gilmar Mendes nunca tocou no meu processo, louco. Você está trabalhando... Peraí, vamos lá. Eu preciso. Vamos lá. Deixa eu terminar aqui, meu pau. Peraí, vamos lá. Então, Gilmar Mendes, você começou fazendo mentira, difamação, que é o que você faz. Não é advogado porra nenhuma, tô picareta. Você só advogado porra nenhuma, picareta. Vamos lá. Segundo ponto, atrapalhou as investigações do Felipe Martins encampando a tese do Guilherme Amado. Encampando a tese do Guilherme Amado. Tem vídeo. O que eu virei e falei foi muito claramente. Não estou convencido. Essa gritaria tá difícil de entender porque tava assim mesmo no ao vivo, viu? Break, né? Respira. Vamos voltar. Houve fraude. Mas o Felipe está no advogado dele. Eu abro um espaço no programa, todos são bem-vindos. Eu abordo o caso do Felipe Martins desde o início em todos os programas. Eu sou uma das pessoas que mais falou sobre o caso do Felipe Martins. Eu estou falando sobre o caso do Felipe Martins desde 2000. E quando o Felipe Martins foi preso? Pessoal, eu vou pedir um favor. Desde antes desse porra-botas aí, ter chegado. Deixa eu entrar. Eu vou falar, eu vou precisar encerrar. Eu sou herói ou eu sou preso por corrupção? Você está pagando pedágio pro regime para então agora você está me acusando de pagar pedágio. Agora sim. Chiquinho acusou Paulo Figueiredo de pagar pedágio pro regime, pra levar o próprio rabo. Parece ofensa, uma coisa é ofensa, sabe? Xingar a pessoa e é treta. Tem coisa que passa do ponto de ofensa. Vender o cara como se o cara fosse um bandido, cara, isso passa muito da ofensa, bicho. Vamos ver aqui o nosso professor de Direito Constitucional Superman. Agora sim, eu quero ver as suas cores reais, doutor Felipe. Acabou a fleuma, agora eu te trouxe pra lama. Vamos lutar na lama que é bom. Agora eu acabou aquela fleuma de não, Paulo Figueiredo. Paulo Chiquini, eu tenho aqui, vocês... Você só tá acusando todo mundo, cara. Respeito é. Vem pra lama. Vem pra lama. Aqui. Vem pra lama. Eu tenho uma situação muito... Vem pra lama. Boa, Marco Antônio. Aquiles é um brilhante comentarista. Gilmar Mendes. Agora eu vou. Eu acho que... Paulo Figueiredo corrupto, solto pelo Gilmar Mendes. Rapaz, velho. Isso não é só ofensa, não, velho. Você tá criminalizando uma pessoa. Eu vou falar real pra vocês. Eu acho que o negócio isso pra mim é o pior pesadelo que eu podia estar tendo. Porque eu adoro os dois, eu sou fã dos dois. E eu acho que isso não é bom. Não dá pra ficar em cima do muro. Desculpa. Você tá vendo o cara me acusar de coisas absolutamente absurdas e não dá pra ficar em cima do muro. Você tá vendo o cara mentir a meu respeito. Exatamente isso. Uma coisa é ofender, gente. Outra coisa é mentir sobre a pessoa. Acusações absurdas. Lá atrás, certa vez, o Superman falou comigo. E a gente pôde conversar um dia por telefone. Aí eu tentei falar pra ele que é o Deltan Dallagnol. Ele que é do direito. Apresentei vários casos. Pergunta se o Superman teve interesse. Nenhum. Nenhum caso. É sempre assim. A direita brasileira, ela adora se jogar no chão e brincar de vítima e falar que ninguém quer nos ouvir. A imprensa nos ignora. Mas quando tem um caso absurdo do outro lado, vocês fecham os olhos. Porque vocês gostam. Porque vocês são fãs, né, Marquinho? Você é tigrão com o Aldo Rebelo e tchutchuca do Chiquini. E eu acho que você tá certo com o Aldo Rebelo. Eu queria que você fosse tigrão com o Aldo Rebelo e também tigrão com o Chiquini. Mas aí vê o que eu falo pra vocês e não é piada. Vocês às vezes acham que é piada? Não é. É a coleirinha do Deltan. Marquinho tá usando. Marquinho quer ser político. E terá meu apoio, porque em Minas Gerais, que é o que ele tá cotado, até agora quem tá liderando é Aécio e Cleitinho. São 2 vagas. A gente não tem ninguém. Se for o Superman, é o Superman. Mas tá na coleirinha
Minas é o estado do Zema. O Novo tem uma certa força. Será que ele vai querer desagradar? Quem manda no Novo, que é o Deltan? Eu acho que o Deltan parece que hackeou todo mundo. Sei lá, deve ter a ficha criminal de todo mundo. Eu nunca vi uma turma pra ter tanto medo do Deltan Dallagnol como esse pessoal. É incrível, bicho. O medo de desagradar Deltan Dallagnol. Não consegue se posicionar. Você tá vendo mentir sobre uma pessoa que deveria ser sua amiga. Rapaz, se meu amigo mente pra alguém na minha frente, rapaz, eu vou reprimir. Ele é capaz de dar um murro. Sabe por quê? Porque é meu amigo. Então me sinto no direito de dar um tapa no meu amigo. Um estranho não vou dar tapa, não. Porque um estranho é capaz de me processar. Mas um amigo meu fazer safadeza, eu sou o primeiro. Porque amigo faz isso. Amigo tem intimidade pra fazer o que tem que ser feito. Essa polidez, nesse momento, isso aqui não é coisa de homem, não, velho. É coisa de coleirinha do Deltan Dallagnol. É um absurdo. Eu já participei de muita confusão. Já fui... Imagina, quando o Roberto Jefferson me acusava de 1001 coisas, me imputava crimes. Ainda bem que a turma que gosta de mim tomou lado. Porque se eu fosse contar com esse perfil, vamos unir a direita do Marco Antônio, eu tava preso. Obrigado aí por meus amigos, obrigado às pessoas comuns que tomam lado nas brigas. Eu fico muito feliz mesmo, porque realmente, sempre que depende dos grandes influenciadores, ninguém fala nada. Todo mundo vira as costas, porque o importante é ser amiguinho de todo mundo. É ficar de bem com todo mundo. Isso são coisas importantes desse episódio, para você entender o funcionamento da direita brasileira. O que eu tô falando em relação ao Marco Antônio, aplica ao Adrilles, aplica lá o Dyson, que tá lá também. Todo mundo! Diante de uma situação como essa, você não se posicionar, você já se posicionou. Você lavou as mãos. É igual o cara, nem Lula nem Bolsonaro. Não vou participar disso, que Bolsonaro fala palavrão. Não é isso? Bolsonaro não é perfeito, né? Eu gosto dos dois. Não, nem Lula nem Bolsonaro, lavar as mãos. Não dá, cara. É um absurdo, é até ser surreal todo esse episódio. Fosse eu já tinha tirado o Chiquinho da live já, cortado o microfone dele. Rapaz, tu vai embora, irmão. Aqui tu não vai se criar, não. Comigo tu não vai se criar, não. Tu é advogado, beleza. Toda vez que tu tiver uma coisa relevante aí sobre o caso, pode mandar. Faço questão de divulgar. Como tudo relacionado ao Felipe Martins, eu faço questão de divulgar. Porque é o certo a se fazer. Mas não vou ficar te dando palco, não, velho. Comigo tu não vai ganhar palco, não. Aí vamos continuar aqui. Acho que a gente pode. Desculpa, vagabundo tem que ser tratado como vagabundo. O cara tá dizendo na sua frente, o cara tá dizendo na sua frente, que eu tenho propriedade permanente, tá dizendo na sua frente, tá dizendo na sua frente. Como é que você vai lidar com isso? Porque você vai dizer, não, dois amigos, dois amigos. O que eu tô falando aqui na tua frente? Não, os dois são meus amigos, os dois são meus amigos. Ah, pelo amor de Deus. Eu aprecio isso daqui, ó. A Ludmilla é mulher, mas tem mais bola que o Superman. Estava aqui lendo os comentários sobre o Paulo Figueiredo que foram feitos de ontem para hoje e confirmando o que eu já havia contestado há algum tempo. Muitos integrantes da direita têm dois defeitos medonhos, a ingratidão e o emocionalismo. Cultivam gostosamente suas memórias curtas, esquecendo as boas obras de quem na primeira fala discordante, ainda que tais efeitos tenham sido grandiosos, úteis e essencialmente bons para todos, transforma em alguém que objetivamente trouxe resultados em um inimigo mortal a ser destruído do dia para a noite, trata uma opinião, uma visão destoante, um erro de análise, de estratégia, uma simples fala mal colocada, segundo suas concepções, como uma traição imperdoável, uma prova de que a pessoa nunca prestou na vida, estava fingindo o tempo todo, era um infiltrado perigosíssimo. Eu aprecio pessoas que se posicionam. Esse papinho de, eu sou amigo dos dois. Sai de perto de mim. Quem quer ser meu amigo é meu amigo. Não quer ser também não seja não. Fico sozinho. Melhor ter poucos amigos, mas ter amigo de verdade. Aí vamos ver o que o Paulo Freire tinha falado lá do início, né? Esse daqui foi um baita de um atropelo. Você pode ser candidato. O que você não pode é utilizar a imagem dos outros para ficar inventando fatos a meu respeito. Inventando fatos. Ontem, inclusive, já que estamos falando de Partido Novo, alguém do Partido Novo, você sabe quem, eu não vou expor as pessoas aqui, recebeu uma ligação da Casa Branca para dizer: olha, vocês estão cometendo injustiças com o Paulo. Opa! Partido Novo envolvido. Por quê? Porque Chiquinho é do Partido Novo. Eu tô falando, não é ironia. As cadelinhas do Deltan são um problema. São um problema. São piores do que os petistas. Por quê? Porque você sabe que quem pediu que a Casa Branca fizesse uma investigação sobre o caso Felipe Martins fui eu. Vocês abriram um processo judicial de vocês. Eu tenho print, doutor. Quer que eu bote os áudios? Vamos botar os áudios?
Oi? Vamos botar os áudios? Sabe por que não põe? Sabe por que não põe? Seu irresponsável. Porque senão prejudicaria o seu cliente. Você sabe as medidas cautelares impostas ao seu cliente? Ou você só quer brilhar? Seja homem, então, pra bancar. Você só quer brilhar. O cara sabe que Paulo Figueiredo tem como provar e sabe que se Paulo Figueiredo provar, dá ruim pro Felipe Martins. E ele provoca e fala que não tá sendo homem. Ou seja, se o Paulo Figueiredo não prova, é um charlatão bravateiro safado. Se Paulo Figueiredo prova e criminaliza o Felipe Martins, prova que o Paulo Figueiredo é um safado. Tu consegue entender esse tipo de lógica? E o nosso professor de Direito Constitucional, malhado, moldado no suco, né, Superman? Cara, olha, gente assim que não consegue se posicionar na hora dessa. Eu tô te falando, Superman, eu vou te apoiar, porque não tem como eu apoiar a Écio e o Viana. E eu acho que tudo tá certo no enquadro que tu deu no Aldo Rebelo. Eu só creio que tu tivesse feito igual. Seja homem pra bancar. Irresponsável, advogado irresponsável que quer brilhar às custas dos clientes. Seu cliente, inclusive, estava dizendo agora, a terceiros, eu não queria briga, queria trégua, e você vem aqui me difamar de manhã, você é um irresponsável. É o seguinte, você quer falar alguma coisa pra mim? Você quer falar alguma coisa pra mim? Chega aqui, vem aqui nos Estados Unidos. Você sabe que eu não posso ir ao Brasil, mas vem aqui nos Estados Unidos falar comigo. Calma. Frouxo, eu te mandei mensagem diretamente ontem, seu frouxo, e você não respondeu. Antes de partir pra porrada com você, eu te procurei pessoalmente. Você quer cavar a cadeia do Felipe? Eu não posso responder, senão o Felipe vai preso. Posso colocar? Você quer cavar a cadeia do Felipe? O cara queria que o Paulo botasse áudios na tela que poderiam levar o Felipe pra cadeia. Aí agora ele tá acusando o Paulo de querer cavar a cadeia do Felipe. E eu vi o chat da live. Tinha gente no chat da live falando: ai, mas o Paulo Figueiredo é grosso. Ai, como o Paulo Figueiredo xinga. Eu falei: rapaz, o povo tá mais preocupado com palavrão do que com a safadeza, bicho. O que é que tá acontecendo? Isso aqui é um diagnóstico do que virou a direita brasileira, o que talvez do que sempre foi. Mas nunca teve uma situação pra ser colocada à prova. É surra. E sempre essa união, tem que se unir, porque se não se unir, meu Deus, vocês têm que se unir, é momento de união, mano. Caraca, velho. Quem já, assim, sei lá, eu gosto do menino do quintal, são meus amigos mesmo. Eu nunca precisei falar pra eles assim: velho, vamos, é momento de união, vamos parar de brigar. A gente nunca tá brigando, porque a gente tá unido, né? Sei lá, não sei se o Eduardo Bolsonaro chegou, Paulo Figueiredo, momento de união, vamos nos unir. Eu acho que ele nunca precisou falar isso, porque estão unidos. Agora, uma pessoa que eu não acho, eu tenho certeza, o único que eu tenho certeza, eu nunca vi Bolsonaro falar que é hora da união da direita. Esse eu nunca vi falar, porque esse realmente sempre teve com foco na missão. É incrível. Nunca ninguém precisou falar: Bolsonaro, pare, você está dividindo a direita. Eu nunca vi, rapaz. Só quem levanta essa bola do pare, mãe de união, é quem aprontou, foi pego na botija e agora não quer ser criticado. Mas vamos terminar quem tem que falar do Partido Novo. Quer cavar a cadeia do Felipe? Tem direito de Eu não quero cavar a cadeia do Felipe. Quem quer cavar a cadeia do Felipe é você que tá vindo aqui publicamente criar esse circo pra se beneficiar politicamente. Sabe o que eu tenho a ganhar com isso? Nada. Nada. Eu tenho todos os documentos do Felipe Martins que eu enviei para Casa Branca. Eu tenho aqui a nota do Felipe Martins e troca de mensagem dizendo o que na nota estava certo e o que estava errado. Ontem a pessoa do Partido Novo recebeu ligação da Casa Branca para dizer a injustiça que estava sendo feita comigo. E você é irresponsável. Irresponsável. E o Paulo Figueiredo na live pediu: se você não tem interesse político, fala aí. Faz uma promessa que você não vai ser candidato. E o Chiquinho não conseguiu prometer que não será candidato, porque ele será candidato. Aí vamos falar sobre números, né? Essa matéria aqui ela é escrita em agosto, ou seja, muito antes do que está acontecendo. Muito antes do que está acontecendo. Essa matéria é do dia 29 de agosto, do Candelouro. Um rapaz que eu já pude ter a oportunidade, prazer de conversar no Spaces da vida. Não é não, Candelouro? Hashtag República da Harmonização Facial. A indústria subterrânea do engajamento político. Eu gosto de números. De engenharia elétrica. Porque eu acho que números não mentem. Poucas coisas me causam mais gastrite do que políticos meteóricos com harmonização facial. Jeffrey Chiquini é a síntese grotesca do nosso tempo. Uma versão jurídica de Pablo Marçal. Com dentes tão brancos que poderiam servir de iluminação de estádio. De onde veio esse personagem?
Ontem, um João Ninguém do submundo jurídico, hoje ídolo de hashtags e lives. Cresceu como fungo em ambiente úmido, sem que ninguém saiba explicar quem regou. Sei. Ô, calma que eu te explico, Candeloro. Hoje a gente vai explicar. Chiquinho simplesmente apareceu, fruto acabado da indústria subterrânea de influenciadores políticos. Sua projeção começou como advogado de Felipe, e não há como negar que tratou do julgamento como palco pessoal. Transformou-se de defensor em protagonista, usando o processo como trampolim midiático. Em poucos meses, virou comentarista de tudo em qualquer veículo, aceitando lives como quem aceita cafezinho. Ele fala de economia, geopolítica, meio ambiente, ciência, tecnologia, ele fala de tudo. Virou comentarista político. Hoje já não esconde, quer se eleger algo em 26. A carreira relâmpago tem números que dispensam metáforas. Em 2022, ele tinha pouco mais de 12 mil seguidores. Até 2022. Agora, em agosto, ostenta 565 mil. Um aumento de 4.500% segundo a consultoria Bytes. E quase todo esse público chegou em 2024. Depois que cortes de suas falas no Supremo viralizaram no Instagram, no YouTube e no X. Não foi em 2024. Ah, Candeloro. Você quer saber de onde vem? Jabuti não sobe em árvore. Vamos ver quem botou o jabuti na árvore. Não foi vitória jurídica, mas marketing digital. Sua aparição ao lado de Deltan Dallagnol, agora você está começando a entender. Uma aula de estética publicitária. Deltan com Fora Moraes. Chiquinho com Free Bolsonaro. 2 outdoors ambulantes da Colgate. Harmonia política casando com harmonia facial. Chiquinho é a encarnação da política cosmética. Importa mais o brilho dos dentes do que a substância das ideias. A foto o Candeloro colocou, né? Junto ali com o pet favorito do Deltão, Guilherme Kilter. E tá ali, ó. Eita, só os homens brabos desse Brasil. Que tem CEP pra lutar pelo Brasil. Vamos lá. Você quer saber como é que a coisa funciona? Vamos falar de números? E eu falei, não é 2024 que vem esse grande crescimento igual o foguete do Chiquinho. Não, tem uma data. Chiquinho se filia ao Partido Novo no início deste ano. E aí temos uma data-chave, maio de 2025. Que é quando o Chiquinho recebe o toque de ouro, o fio terra do seu chefe, o Deltan Dallagnol. Aí ele ganha a coleira. Maio de 2025, filiado ao Novo, alguns meses, segundo o canal do Deltan, para promovê-lo, Deltan dá o aval, pode agora deixar o Chiquinho rodar. Aí chega a ordem em todos os cantos, da Braddock passando pelo Oeste, Gazeta do Moro, canais de live, pode ir. Aí o motivo da filiação. Acompanhar o partido mais de perto está dentro das pautas. Desde quando alguém precisa se filiar a um partido por essas razões? Não estou dizendo que você tem que ser candidato para querer estar integrado à política. Descrição da legenda. Sabia que não precisa ser candidato para se filiar a um partido político? Porque ele diz que ele está indo lá só para saber das ideias, né? Mas você não precisa se filiar para saber das ideias. Aí, março de 2025, né? Já tá tendo articulação para vaga no Senado. Ainda sem partido, né? Mas ele já tá pensando em ser candidato ao Senado. Vocês entendem o que rolou aqui? O problema não é a pessoa se filiar ao Novo, mas fazer um discurso ou ter atitudes com outras intenções. Por que dizer que só se filiou porque quer ficar mais perto do partido? Por que usar uma legenda como essa que, sim, é verdadeira? Nem todos que se filiam a um partido almejam ser político, mas que não corresponde à realidade do convidado. Pode parecer mais uma daquelas coincidências, mas não espanta a filiação ao Novo, apenas confirma. A imagem utilizada no portal diz muito sem dizer. Essa postagem da Tsuki é de junho deste ano, junho. Mas eu disse que ele não cresceu, não teve a sessão meteórica em 24. Olha quando ele vai fazer a live com Deltinha, maio. Vamos agora olhar os números. Esse daqui é o site do Social Blade. Este é o site do Social Blade. Olha aqui, ó. Aqui é abril de 2024, ó. É um peido. É o risco do peido. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Vamos até arriscar, porque você não tá vendo, que é o risco de peido, ó. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Não ganhou nada. Aí o peido começou a feder, ó. Aí vem fevereiro, março, abril, maio. Aqui que vem o ponto, ó. Live da coleira. Live. Como é que desenha um cachorrinho aqui, ó? Um focinho, os olhinhos aqui, linguinha. Bota aqui, ó. Aqui, ó. Igual aqui, ó. Eita, rapaz. Pronto, ó. E bota aqui a coleirinha, né? Pronto, a coleirinha. É a live da coleirinha. Olha o que acontece no mês seguinte. Pipoca, rapaz. A quantidade de seguidor já passou de 200 mil em um mês. No próximo, pau. Agosto, pau. Carreira meteórica. Nossa. Foi só receber a coleirinha. É incrível. Aí você vê outros padrões, né? O Ticaracatecast não leva pessoas da política.
levou o Deltinha com Marcília. Aí o Deltinha falou, tem o meu candidato aqui pra vocês trazerem. Depois levaram o Chiquinho. Falei, pronto. Um podcast que não leva ninguém. Tem gente que me pergunta, cara, por que tu não vai mais no Pânico? Porque não tá permitido meio que bolsonarista ir lá. Tem gente mais graúda que eu que não tem como ir. Já Marcelo Van Hatten, Deltan Dallagnol, Leonardo Siqueira do Partido Novo. Teve aquela vez que eu pedi pro Emílio desmentir o Leonardo Siqueira no dia seguinte, né? Os tentáculos da coleirinha estão indo mais longe do que vocês imaginam. Aí, olha que curioso, né? Existe um certo padrão. O Marcília também já tá pipocando nas redes sociais. Já tá pipocando. Como foi o processo pro Marcília decolar nas redes sociais? Você vê que o Marcília começou a fazer vídeos para serem postados no canal do próprio Deltinha, ó. Marcília. É 2 do Deltão do Marcília, 2 do Deltão do Marcília, 2 do Deltão do Marcília. E até o meu padrão, né? É sempre um do lado aqui, o título com a mesma letra, só muda que do Marcília em cinza, do Deltão é amarelo. Aí eles agora até trouxeram aí no Viterbo também, né? Mas o meu padrão, fotinha na direita, todo mundo aqui com cara de mal, brabo. Rapaz, você botar a coleirinha, você voa. Você tá entendendo? Eu não vou usar a coleirinha, eu não faço questão nenhuma disso daqui. Aí, vamos voltar pra questão da Lava Jato, né? Ele acusa o Paulo Figueiredo de 1000 coisas. E aqui foi uma postagem que o Chiquinho fez, ele apagou, rapaz, do Twitter. Ele apagou, não sei porque ele apagou, né? O que esperar de um preso na Lava Jato por corrupção e lavagem de dinheiro solto pelo Gilmar Mendes? Apagou a postagem do Paulo Figueiredo, né, Chiquinho? Mas o print é eterno. Tu sabe que depender de mim, né? A história fica aí, porque eu estou em busca da verdade. Mas vamos lá. Eu me incomodo, sabe? Porque ele coloca o Paulo Figueiredo, né? Não, se é réu, já é bandido, já é vagabundo, já é safado, já é ladrão, etc, tudo mais. Se você corre aqui, né? De onde que veio esse nobre advogado brasileiro? 29 de agosto de 2015. Lava Jato impulsiona honorário até de advogado que não atua no caso. Essa era a manchete, né? Mas você pegava que era assim de um advogado que atuava na Lava Jato. Houve ainda quem mudou de status após a operação e advogava sozinho, sem escritório, atendia o cliente no fórum, num café, emprestava escritório de amigos. A Lava Jato impulsionou minha carreira. Ganhou muito dinheiro, né, Chiquinho? Diz o Chiquinho. Ele virou sócio de seu ex-professor Haroldo Natter, que advoga para 5 investigados. Chiquinho agora atende Valdomiro Oliveira, tido como laranja do Alberto Youssef. Ah, o amigo do Moro, né, Alberto Youssef? Rapaz. Mas aqui era inocente, né? Porque você advogava. Que até conseguiu, né? Depois soltar ele lá em 2020. Celebrou a decisão. Mas o Paulo Figueiredo é bandido, né? Rapaz, sei lá, velho. A pessoa, assim, um cidadão comum que é desinformado, vê a Globo, vai falar, o Paulo Figueiredo foi preso. Oh, meu Deus, eu entendo. Mas uma pessoa que estudou direito, advogou na Lava Jato, se coloca como crítico da Lava Jato, olha a situação do Paulo Figueiredo e chama Paulo Figueiredo de bandido. Ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Muito bem o que ele tá fazendo. Outra matéria. 28 de abril de 2015. Laranja diz que recebia dinheiro de empreiteiras para repassar a Youssef. Valdomiro de Oliveira diz depois a justiça, né? Aí tá ali, ó. Recentemente, Valdomiro foi condenado a 12 anos e 6 meses pelos crimes de lavagem de dinheiro por pertencer à organização criminosa. A participação do Valdomiro é de menor importância nos fatos. Ele teve uma das penas mais altas, baseada única e exclusivamente na delação premiada do Youssef. Questionou à época o Chiquinho, que diz que vai recorrer da sentença. 17 de março de 2016. Veja o que dizem advogados sobre a decisão de Moro no grampo de Lula. Olha o Bessias aí, olha. Chiquinho, advogado e professor de direito penal. A partir do momento em que o delegado é intimado, todas as gravações que viessem a ser feitas depois não poderiam mais ser usadas nem sequer transcritas pela Polícia Federal. Em sua avaliação, a ilegalidade, tanto do lado da polícia quanto do juiz, ao divulgar a gravação. Moro agiu de forma ilegal, né, Chiquinho? E hoje o Chiquinho defende a Lava Jato com unhas e dentes. Rapaz, você mudou, viu, Chiquinho? Nessa época você era burro, né? Nessa época aqui você era burro, né, Chiquinho? Agora você aprendeu com o Deltan, não foi? A coleirinha do Deltan está destruindo o Brasil, velho. Olha aqui, ó. Novos esclarecimentos sobre a errônea, ilegal condução coercitiva do Lula. Tá, poxa. Até defender o Lula tava. Mas o pior é que na luz do direito realmente tem muitos erros, né, Chiquinho? O curioso, velho, é que vocês varrem pra debaixo do tapete coisas piores que o Deltan Dallagnol tá envolvido. Mas o errado é o Paulo Figueiredo, viu? O errado é o Paulo Figueiredo, rapaz. Mas todo bonitinho, Chiquinho aqui na foto, camisa Lacoste, rapaz. Aquele relógio ali parece um diver, né? Um submariner. Tem um ciclope ali, pra saber se é o date ou no date. Quanto é que ele tava valendo na época? Hoje tá uns 100 mil, não tá não? Bem conservado.
Pulseira Jubilee. Oster, né? Oster é o submissa sai com a Oster. Cara refinado Chiquinho. Sapatos da Louis Vuitton. Cintos da Chanel. Fico com inveja, viu, Chiquinho? Um dia eu quero ser bonito igual a você. Por hora eu tô usando aqui meu coletinho da AliExpress. Rapaz, velho. Que a mão direita não sabe o que a mão esquerda tá fazendo. 3 de abril de 2018. Não me importo com Lula. Estou preocupado com os reflexos da decisão do Supremo aos cidadãos brasileiros que não mais poderão gritar pelo respeito a seus direitos. Sou advogado, como tá meu dever, defender o seu direito. Abra o olho. Aplaudir a violação de direitos fundamentais é retirar do Estado a função pela qual o criamos. O exemplo, veja, né? Tá ali. Nosso servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Pergunto. Você, servidor público que lê esse post, aceitaria perder o seu cargo antes do trânsito em julgado? É de direito que eu estou falando. A discussão está envolta à força normativa da Constituição que nós criamos e que replica nossos direitos mínimos. O Chiquinho dessa época não ia ter espaço no Novo não, viu? Acho que o Deltan não viu esse post não, viu? Se o Deltan tivesse visto, é te proibir de entrar no Partido Novo. Se o Deltan tivesse visto isso aqui, você não ia entrar no Partido Novo não, cara. E essa aqui, ó. Vai chegar quase nos finalmente. 1º de outubro de 2022. Antes de qualquer coisa, você pode dizer, não sou Bolsonaro, não sou Lula, mas não posso negar que a economia melhorou, né, tudo mais. Nosso país se descolou do resto do mundo. Temos a menor inflação, maior crescimento, né, tudo mais. Temos a menor taxa de desemprego. Fala bastante aí da economia, né, como os Correios. A corrupção acabou totalmente. Não, sou ingênuo de achar que sim, mas também diminuiu muito, né. Gostaria muito de ter a opção de um ou uma candidata alternativa. Eita. Bolsonaro não presta, né? Eu gostaria muito de ter uma opção ao Bolsonaro. Ou uma candidata gata, né? Uma bela presidenta. Esse é o nosso bolsonarista. Em pleno outubro de 2022. E ele ainda estava querendo um candidato melhor. Mas, sinceramente, votar no PT é votar no mau uso dos recursos públicos e na pior econômica. Não deixe sua repulsa por um candidato que não tem boa oratória, que não sabe usar as palavras de forma que vai agradar, trazer de volta um canalha, que se finge de pobre, que com a verdadeira quadrilha saca o nosso país. Não se trata de votar no Bozo, se trata de votar na gestão comprovadamente melhor e comprometida com o país, não apenas com o partido. Se você não quer votar no Bolsonaro, faça como eu. Pense que está votando no Guedes e nos bons ministros que esse governo tem. Você tá entendendo o nojinho ao bolsonarismo? Ele queria outro candidato, mas não tem, então vamos votar pelos liberais. Vamos votar porque lá tá o Roberto Campos Neto. Chiquinho, herói do Fachin. Ave Maria. Prestigiando a solenidade de filiação do ministro Luiz Edson Fachin como associado benemérito da Associação Paranaense dos Juízes Federais. Isso é mesmo, viu? Ó, irmão, eu te contar, viu, Chiquinho? Eu jamais, eu podia ser, eu ia bater foto, não, velho. Eu não nasci pra isso, não, Chiquinho. Eu não nasci pra isso, Chiquinho. Eu não nasci pra isso, não, cara. Eu não consigo bater foto com o que eu não gosto. Por isso que eu tô aqui, isolado, né, Chiquinho? Lutando a luta de computador de videogame. Tô até hoje esperando, Chiquinho, o dossiê que você ia fazer de mim. Agora, o que eu não entendi foi, Chiquinho, assim, você falou que ia fazer um dossiê de mim, que eu era vagabundo, que eu era bandido. Aí você fala do Arthur, né? Aí você apanhou nas redes sociais, porque deu errado. Aí você apareceu na live do Didi semana passada falando que era meu amigo e tinha pedido desculpa. E que hora que isso aconteceu, Chiquinho? Tá doido? Comeu cocô, Chiquinho? Aí agora você já tá contra mim de novo, né? O Chiquinho fala o que a audiência quer ouvir. Ele foi no canal do Didi Red Pill, que é um bolsonarista, apoiador do Bolsonaro. Aí ele tem que passar pano no bolsonarismo. Aí ele vai na Ouro Verde, tome lá pedra no Paulo Figueiredo. Aí fala de mim também. Eu falo, rapaz, pra cada audiência é um discurso diferente. E aí, como a gente chegou aqui no final, eu te pergunto, tu acha que isso daqui é só uma treta de internet? Tu acha mesmo que isso aqui é só uma treta de internet? Não tem nada a analisar, a pensar, a refletir, a fazer uma autocrítica sobre os rumos que a direita brasileira vem tomando? Porque pra mim tem muita coisa, viu? Pra mim tem muita coisa. Eu acho que muitas vezes a direita tá dando errado exatamente por varrer pra debaixo do tapete os seus problemas. Como o Chiquinho queria ter outro candidato, né? E agora vai ter, né, Chiquinho? Agora vai ter um governo democrático, né? Você tá lutando por Bolsonaro, né? Free Bolsonaro. A direita brasileira
É o tempo todo, sabe? Roberto Jefferson, Oswaldo Eustáquio. E o povo gosta disso. O povo gosta de valorizar esse tipo de gente. Errado é o Paulo Figueiredo. Errado é o Paulo Figueiredo. E acho que também por esses episódios vocês entendem cada vez mais. Porque eu, velho, não tô rodando por aí. Fico fazendo live porque não daria pra ficar fazendo live com essa turma, sabe? Ficar fingindo amizades, sabe? Risinho pro lado, risinho pro outro. Não dá. Simplesmente não dá. Mas não dá. Não dá mesmo. Ver que Paulo Figueiredo, ele tá na pista antes de mim. Eu assisti a Paulo Figueiredo num programa que era segundas-feiras, no Terça Livre. Sabe? Eu pensei, era um estudo todo mal acabado. Sabe? Não era nem ainda aquele estudo em Brasília. O Alan se lembra disso daí. Já tava lá, pô, segundas-feiras. Uma galera que tem na política já tava no Terceiro de Tudo Era Mato. Tinha um programa às quintas-feiras que era com a Carol de Tone. E acho que o Princeso, a Bia Kiss também participava de lá. Isso tudo antes da eleição de Bolsonaro. Sabe? Aí você vê que eu venho assim e falo, rapaz, o pessoal que eu sei, que eu conheço, que tá aí, tá na pista, na cara tapa há muito tempo, que eu vi vejo uma coerência ao longo dos anos, esse pessoal não presta. Quem presta mesmo é quem chegou agora. Fala bonito, lava a alma, né? Muita alma, aí que presta. A gente tá na situação que tá muito, por quê? Por conta dos emocionados. As mesmas pessoas que, por exemplo, criavam uma pressão social, que isso ficou claro em diversos momentos. Eu não lembro se saiu algum áudio relativo a isso daí, ou foi alguma entrevista mesmo assim aberta, mas teve essa não foi uma notícia na época, assim, que Bolsonaro tentou demitir Moro algumas vezes, mas não tinha espaço, por exemplo, para Bolsonaro demitir, porque seria basicamente assim o fim do governo. Tanto que quando o Moro sai, o Dória liga pro Guedes e fala, Guedes, se você sair, o governo acaba. E aí, embora, pula aí do barco também. Porque a percepção popular é ser gigantesca. Quando o Moro saiu, e aqui não é como ofensa não, porque pra mim é uma pessoa íntegra e uma pessoa que tá aí realmente somando há muito tempo. A gente começou mais no mesmo período, foi a Bárbara. Até a Bárbara que tá aí firme e forte. A Bárbara chegou a dar uma tremida na época da saída do Moro. Isso não faz dela nada, não tô falando aqui pro trito nem nada, só pra lembrar. Foi uma época dificílima. Dificílima a saída do Moro. Dificílima. Quem tava lá viveu na época. Mas, não, o bom novo. É o Oswaldo Eustáquio, é o Roberto Jefferson, é o Pablo Marçal, é a Sarah Winter, é o Frota, é a Joyce. A Joyce falava muito bem, né? Muito votada, campeã de votos. A direita precisa amadurecer. Não consegue se autoconter e evitar, né, que essas maluquices ganhem corpo. Como é que pretende derrotar um sistema extremamente complexo, de gente extremamente poderosa, que se movimenta muito bem, com inúmeros tentáculos, que sabe muito bem o que tá fazendo? Eu vou mandar todos os que eu dei play e o que eu dei lá do Lorival lá no Telegram. O link tá sempre na descrição. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, pode estar membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, empan.com.br. Possivelmente ainda vai falar mais um pouco disso daqui. Essa confusão pra mim não tem cara que vai acabar. Se alguém resolver ir dar piti pro meu lado, tem que responder também, né? A parte do jogo. E é isso. A gente vai comentando de tudo, um pouquinho. A gente comenta dos assuntos do dia, também isso daí tinha mais coisa pra comentar. O Barroso ontem saiu, deixou o seu último voto absurdo. A gente fala sobre isso. Tem umas coisas do Lula também pra gente comentar. Mas esse assunto possivelmente pra amanhã. Por hoje eu fico por aqui. Deixo pra vocês aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.